pinto de José só alegrou Maria. Né? Olha, foi uma das poucas alegrias que Maria teve na vida. Foi o pinto de José. Se alguém sofreu depois, andando atrás daquele filho. Então, a alegria de Maria foi o pinto de José. Aqui estão os nomes dos 4 irmãos de Jesus: Tiago, José, Judas e Simão. E está dito que também tinha irmãs. O mais natural, a leitura mais simples e natural do texto, é que estes são irmãos carnais de Jesus, que depois que Jesus nasceu, Maria teve uma vida conjugal normal, como esposa de José, e teve com ele estes filhos aqui. Está aqui o nome dos 4. E teve mais algumas irmãs. As pessoas, na tentativa de garantir a doutrina da virgindade perpétua de Maria, dizem, não, mas isso aqui são primos. Os evangelhos falam claramente de irmãos de nosso Senhor Jesus Cristo. Mas nós, católicos, cremos e afirmamos que Nossa Senhora é sempre virgem. Ela só teve um filho, Jesus, e não teve nenhuma relação sexual, nem antes e nem depois do parto, permanecendo sempre virgem. Como então explicar essa realidade dos irmãos de Jesus? Bom, vamos às Escrituras. Mateus capítulo 13, versículo 55. Diz assim: Não é este o carpinteiro? Não é Maria sua mãe? Não são seus irmãos Tiago, José, Simão e Judas? Então nós temos aí 4 nomes de irmãos de Jesus. O primeiro deles, Tiago, depois o José. Simão e Judas ficam depois. Como nós temos um tempo limitado, não vamos aqui nos deter tanto nos 4 irmãos detalhadamente. Mas vamos pegar primeiro o mais importante de todos, Tiago. Porque de Tiago nós sabemos o nome do pai e da mãe. Tiago, irmão de Jesus. Quem é este homem? Pois bem, se nós formos olhar na carta de São Paulo aos Gálatas, no capítulo 1, São Paulo diz que foi a Jerusalém e lá ele não encontrou nenhum outro apóstolo a não ser Cefas, ou seja, São Pedro, e Tiago, irmão do Senhor. É o que você pode ver em Gálatas capítulo 1, versículo 18 e 19. Pois bem, nós sabemos então que esse Tiago, que está nomeado aí como irmão do Senhor, é um apóstolo. Mas se nós formos na lista dos 12 apóstolos, quem são os Tiagos? São 2 Tiagos, Tiago maior e Tiago menor. O Tiago maior é o filho de Zebedeu, irmão de São João. Pois bem, não é este que é o irmão de Jesus. Trata-se de um outro Tiago, o Tiago menor, apelidado de menor, que é filho de Alfeu. É isso que você pode constatar claramente nas várias listas dos apóstolos. Mateus capítulo 10, versículos de 2 a 4, Marcos capítulo 3, versículos de 16 a 19 e Lucas capítulo 6, versículos de 13 a 16. Todas estas 3 listas trazem 2 Tiagos, um é filho de Zebedeu, outro é filho de Alfeu. Então, primeira coisa, já identificamos que este Tiago, irmão de Jesus, não é filho de José. Mas alguém poderia dizer, não, é que Maria ficou viúva de José e então se casou com outro sujeito e teve filhos com um outro homem. Mas o fato é que nós sabemos quem era a mãe de Tiago. E a mãe de Tiago não é a mãe de Jesus. E isso nós vemos aos pés da cruz. Se nós formos olhar os textos do Evangelho que nos falam de Maria, mãe de Jesus, aos pés da cruz, nós iremos ver que ela estava acompanhada de 3 outras mulheres. Quem eram essas mulheres? Vejamos Mateus capítulo 27, versículos de 55 a 56. Havia ali, no Calvário, também algumas mulheres que de longe olhavam e tinham seguido Jesus desde a Galiléia para o servir. Entre elas se achavam Maria Madalena e Maria, mãe de Tiago e de José, e a mãe dos filhos de Zebedeu. Então nós temos aí 3 mulheres junto com Nossa Senhora. Maria Madalena, Maria, mãe de Tiago e José, e uma mulher cujo nome ainda não foi identificado, mas que é a mãe dos filhos de Zebedeu.
Nós iremos ver depois, no Evangelho de São Marcos, capítulo 15, versículo 40, que provavelmente a mãe dos filhos de Zebedeu chamava-se Salomé. Pois bem, o fato é que São Marcos, nesse mesmo versículo, fala com toda clareza que Maria, mãe de Tiago, o menor, e de José, estava lá aos pés da cruz. Então, os evangelhos atestam claramente, havia uma Maria que era mãe de Tiago, o menor, e de José. Nós sabemos que esta Maria não era a mãe de Jesus. Mas quem era ela? Provavelmente, e aqui nós não podemos atestar com toda certeza, mas existe uma probabilidade bastante grande, tratava-se de uma irmã de Nossa Senhora. Portanto, estes chamados irmãos de Jesus, na verdade, eram primos de Jesus. Por quê? Vemos isso em São João, capítulo 19, versículo 25, que diz assim: estavam junto à cruz de Jesus a sua mãe, então, Maria, a irmã de sua mãe, Maria, de Cleofas, ou seja, Maria, esposa de Cleofas, e a Maria de Magdala, ou seja, Maria Madalena. É interessante notar isso, que Jesus coloca com toda clareza, São João coloca com toda clareza que havia uma Maria, irmã de Nossa Senhora, portanto, tia de Jesus. Mas o estranho é que diz que esta Maria é esposa de Cleofas, mas não era Alfeu, que era o pai de São Tiago? Bom, aqui nós só podemos fazer conjecturas. Das duas, ou Alfeu e Cleofas são a mesma pessoa, que depois tinham dois nomes diferentes, um nome grego e um nome judaico, ou então esta Maria, tia de Jesus, se casou duas vezes, ou seja, teve primeiro casamento com Alfeu, do qual nasceu somente Tiago, porque de todas as listas, somente Tiago é chamado de filho de Alfeu. Os outros não são chamados de filhos de Alfeu, mas são chamados de filhos de Maria. Maria de Cleofas ou Maria de Alfeu. Pois bem, aqui nós temos, portanto, uma tia de Jesus que foi casada uma vez só ou duas vezes, não sabemos, e que teve vários filhos. Bom, até aqui traçamos com muita clareza o fato de que Tiago, irmão do Senhor, tinha claramente um outro pai e uma outra mãe. E que esta mãe era tia de Jesus. Então, dentro daquilo que é a linguagem da Bíblia, nós vemos que irmão aqui significa primo. Ou seja, significa qualquer parentesco masculino que tenha uma ligação de sangue. É a linguagem semítica. Como nós vemos, por exemplo, no Antigo Testamento. Abraão, no Antigo Testamento, é chamado de irmão de Ló. No entanto, quando nós vemos a genealogia, descobrimos que, na verdade, Ló era sobrinho de Abraão, filho do irmão dele. E, no entanto, é chamado de irmão. É assim que aquilo que nós temos nos textos bíblicos está em perfeita harmonia com a tradição católica. Gostaria de concluir dizendo uma coisa que é muito importante para nós católicos. A nossa certeza a respeito da virgindade de Nossa Senhora não deriva da Bíblia. Deriva da nossa fé e da tradição da Igreja de 2000 anos. O que acontece é que esta fé na tradição e na fé da Igreja de 2000 anos está em perfeita harmonia com as Sagradas Escrituras, que foi o que eu tentei demonstrar. Portanto, eu não estou aqui tentando fundamentar a virgindade perpétua de Nossa Senhora com a Bíblia. Eu estou tentando simplesmente dizer que a Bíblia não entra absolutamente em contradição com aquilo que é a nossa fé a respeito da virgindade perpétua de Nossa Senhora. Portanto, existem formas muito claras de harmonizar as duas coisas, porque afinal, os irmãos de Jesus têm um outro pai e uma outra mãe.